Carlos Alberto Gramani, especialista em gestão de empresas familiares e famílias empresárias. Gramani, mais uma pergunta: como proceder com filhos que não demonstram interesse pelos negócios da família? Eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta. E se eles têm interesse, mas o gestor acredita que ele não tem a qualificação? Na segunda parte, se ele tem interesse e o gestor acredita que ele não tem qualificação, isso é arrumado pela regra prévia. Quer dizer, você para chegar aqui tem que ter esta qualificação. Trabalhar 2 anos fora, tem MBA no exterior, falar 2 idiomas, etc, 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 ter um bom comportamento, um bom relacionamento. Aí não tem como dizer, só se a pessoa, um desses princípios ele não cumprir. Então, essa é a segunda parte da pergunta, né? Agora, quando o filho não tem interesse, não adianta a gente querer que uma pessoa faça algo que ela não gosta. O ser infeliz é a pior coisa do mundo, em qualquer coisa. Então, o princípio básico é que ele deseje fazer aquilo, que ele goste de fazer. E aí ele será um profissional fazendo o que gosta. Aí a possibilidade de ter sucesso é muito grande. Agora, querer que um familiar entre na empresa e faça aquilo que ele não gosta, eu não aconselho, porque ele vai ser, na melhor das hipóteses, só infeliz. Isso se não der outras consequências. Gramani, eu vou fazer uma citação aqui do John Davis. Ele recomenda a constituição de conselhos administrativos ou consultivos na gestão de empresas familiares. Você concorda com essa colocação? Sim, não, por quê? Concordo totalmente. O conselho, ele incorpora terceiros. Então ele vai incorporar profissionais de alta capacidade do mercado que têm um compromisso de ajudar aquela família e ajudar aquela empresa. Então eles são absolutamente independentes. Então, a montagem do conselho de administração é ótima e precede ao conselho de administração um bom acordo de acionistas. Não há dúvida nenhuma. Mais uma pergunta: quais são as dicas para uma boa governança corporativa nas empresas familiares? Olha, a governança corporativa nas empresas familiares, ela difere muito pouco das outras empresas não familiares. Está nascendo agora no IBGC, existe um comitê de empresas não listadas que tem a incumbência de, até o próximo ano, redigir um modelo de governança corporativa mais ligado às empresas familiares. Então, ela não é exatamente igual às outras empresas, mas os princípios são exatamente os mesmos. Gramani, no mundo de hoje, é possível uma família pensar, começando do zero agora, nós vamos montar uma empresa familiar? Isso ainda funciona? O que essa família precisa ter em mente em termos de modelo de gestão para iniciar de maneira correta esse projeto? Bom, primeiro, o nascimento dessa empresa vem pelo empreendedor. Então, alguém na família tem que ser um grande empreendedor, e aí ele vai começar a empresa onde ele é absolutamente tudo, né? Ele é dono, ele é gestor, ele faz tudo. Essa empresa vai crescendo e ao longo do tempo, então, vai diferenciando o que é o gestor, do que é o sócio, do que é a família. Então, eles vão, que o John Davis, são os 3 círculos do John Davis, são exatamente esses. Quer dizer, é essa composição da família, da propriedade e da gestão. É muito importante que se pense na sucessão, independentemente se o filho já é grande ou é pequeno, vai ter a sucessão algum dia. Uma das coisas que eu recomendo, e eu vivo isso em algumas famílias e no conselho de empresas, é que aquele comandante da empresa que é familiar, ele pode ser o fundador ou não, ele pare para pensar o seguinte: a decisão que eu estou tomando, ela poderia ser tomada se fosse um CEO profissional? Porque essa é a grande confusão, e isso é que é cruel, porque como ele é dono, os profissionais questionam até determinado limite, porque ele é o CEO e é o dono. Então, normalmente ele ultrapassa a barreira, e nessa hora que ele ultrapassa a barreira, a operação fica quieta e diz: o dono quer isso. Então, se ele se perguntar a cada grande decisão, não no dia a dia, se ele se perguntar a cada grande decisão, um investimento, uma grande compra, se ele se questionar, se fosse um CEO que eu contratei e eu estivesse só lá no conselho, ele teria autoridade para fazer isso? Se ele fizer essa linha, ele já está preparado para implantar toda a governança, porque isso é essencial. Vamos responder agora a pergunta do Stefan Kanitz. Qual a maior dificuldade no momento de uma sucessão familiar?
Faz tempo que eu não te vejo, Stefano. Faz muitos anos, trabalhamos juntos em Brasília. Mesmo? Maravilhoso, uma pessoa de uma inteligência fora dos padrões, um ídolo para mim. Muito obrigado. Que bom, obrigada, Stefano. A grande dificuldade no momento da sucessão é o filho não ficar, o sucessor não, mesmo preparado, ele não estar afoito. Ele não querer mostrar que ele é melhor do que a gestão anterior, que não haja ciúme do pai ou do tio daquele sucessor, que eu já vi isso acontecer. Sucessor brilhante, intempestivo, estava errado. E o sucedido, com ciúme de que o sucessor era brilhante. Então, estas coisas ocorrem, por isso é que eu digo que a governança familiar, ela é importante, porque ela tem que atravessar essa barreira, que é a barreira da emoção. Então, é perfeitamente possível, com boas regras, e desde que o empresário ele entenda que ele vai ser sucedido. Porque tem alguns que dizem assim, se eu morrer, ele não diz que ele vai, ele fala, se eu morrer, então o meu sucessor assume. Não é assim. E é importante que ele faça a sucessão numa idade adequada do sucessor e não do sucedido. Porque se passar a idade, o sucessor vai buscar outros caminhos. Mais uma pergunta, até que ponto o profissional deve deixar de lado a sua formação técnica e a capacidade de criação para não entrar em conflito com os interesses pessoais dos sócios? É muito importante que se descontamine a empresa dos problemas familiares. Então, a empresa tem que estar desvinculada dos seus sócios, os seus sócios devem atuar ou no conselho ou na operação com princípios profissionais. E os funcionários não devem atuar próximo aos problemas familiares. Se houver uma governança familiar, normalmente, às vezes, é aquela coisa, né? A secretária paga todas as contas, fala na escola dos filhos, etc. Isso é uma contaminação imperdoável. Então, algumas famílias mais organizadas montam um family office com o objetivo de dar o adequado assessoramento à família, com pessoas que gostam de trabalhar para a família, e descontaminar a empresa, porque quem está na empresa tem que dar resultado e não ficar falando dos problemas familiares.